Eu sou Marcelo Caetano, vou falar sobre redes neurais. Então, bora lá. Redes neurais, inteligência artificial, uma visão geral das características e do impacto transformador da inteligência artificial. Tá? Esse trabalho ele foi feito, inclusive, usando inteligência artificial. Então, a gente vai apresentar de uma maneira um pouquinho diferente. Eu pedi para a inteligência artificial gerar, inclusive, um roteiro para um vídeo de até 8 minutos. A gente não vai seguir 100% o roteiro, mas é só para deixar aqui para vocês. Então, na abertura, a gente fala da apresentação do tema, depois sobre redes neurais e artificiais, como funcionam os diferentes tipos e exemplo prático, redes neurais convolucionais, comparação e aplicação e conclusão. Bora lá, então, sem perda de tempo, né? Aqui, como eu falei, no formato do roteiro que foi criado pela própria inteligência artificial. Tá? Então, olá, seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre dois conceitos fundamentais de inteligência artificial: as redes neurais artificiais, RNAs, e as convolucionais, RNCs. São modelos inspirados no cérebro humano, amplamente utilizados para resolver problemas complexos como reconhecimento de padrões e processamento de imagens. Tá? Nas redes, né, artificiais, redes neurais artificiais, elas imitam o funcionamento de um neurônio natural, né, biológico, e são compostas por camadas de neurônios artificiais interconectados. Pode ser divididos em redes de camada única ou redes MLPs, né, múltiplas camadas. O exemplo prático é o perceptron, utilizado para resolver problemas de classificação simples. Notações fundamentais, a gente tem a representação matricial, com entradas, pesos e saídas como matrizes, cálculos eficientes e funções de ativação, e além das funções de custo. Redes neurais convolucionais. Essas aqui, diferente das NRS tradicionais, elas são projetadas para trabalhar com imagens e vídeos, são compostas por camadas especializadas, camadas convolucionais, para extrair características importantes das imagens. Camadas de pooling, que podem reduzir a dimensão dos dados sem perder informações essenciais, e camadas totalmente conectadas, que realizam classificação final. Elas podem ser usadas, por exemplo, para reconhecimento facial, diagnóstico médico e revisão computacional. Tá? Nas redes neurais convolucionais, a gente tem aprendendo filtro adaptáveis, né, deslizando um filtro, pooling e as arquiteturas, né, diversas aqui que trazem resultados impressionantes. Tá? Comparação e aplicação, né? Aplicando redes neurais em problemas reais. Então, inicia-se com a classificação, por exemplo, identificando objetos em fotos, cachorros e gatos, por exemplo, a detecção de múltiplos objetos, carros e pedestres, por exemplo, e a segmentação atribuindo rótulos a cada pixel de uma imagem. Tá? Comparação e aplicações, as tradicionais são mais usadas, as RNAs em programas numéricos, reconhecimentos de padrões, como a gente já falou, e as RNCs, dados espaciais, processamento deles como imagens, tá? Então, RNA, mais exemplos, previsão de preço de ações, e RNC, identificação automática de objetos em imagens de trânsito, tá? Mais um pouco de aplicações na saúde, diagnóstico médico, finanças, né, detecção de fraude, e manufatura, automação robótica, com aumento de produção. E um case interessante aqui, pessoal, que eu criei para a gente, eu pedi uma coisa relativamente esdrúxula, né, para o app Gama, uma inteligência artificial, eu pedi para ele aqui, está aqui a instrução, a criar uma imagem de um mascote no formato de uma calopsita, inspirando-se nos conceitos de redes RNA e RNC, e pedi para dar um nome relacionando, né, e gerar também um texto, né, e ele criou aqui uma calopsita, um mascote chamado Pixel, né, colocou aqui algumas informações. Deixa eu até mostrar para vocês aqui o que ele fez completamente. Aqui ele fez essa apresentação do mascote, tá certo? Com algumas observações, fala um pouquinho de redes neurais artificiais, relaciona a calopsita, né, com imagens diferentes, tá? Achei bem interessante aqui esse trabalho que ele fez. Então, voltando aqui para a gente concluir aqui o nosso trabalho, né? Importante relacionar também as questões éticas, né? Principalmente viés de dados, privacidade de dados e regulamentação da IA, tá? Existem oportunidades emergentes de IA para o bem social, por exemplo, em clima, educação e saúde,
tá? E o futuro da inteligência artificial, o que que a gente imagina que pode acontecer? Essas redes têm evoluído, revolucionado a inteligência artificial, permitindo que as máquinas executem tarefas antes consideradas exclusivas dos humanos. A escolha entre um RNA tradicional e um RNC depende do tipo de problema, né, a ser tratado, certo? Então, é uma escolha que precisa ser bem avaliada, tá? Moldando o futuro da IA, a gente pensa em colaboração, educação e ética, tá certo? Deixa aqui também algumas referências.